Olá, prevencionistas! Tudo bem com vocês? Esse conteúdo faz parte de uma série de 6 vídeos que preparamos para te ajudar na implementação da nova NR1. Se quiser receber as notificações dos próximos vídeos, não deixa de se inscrever e ativar as notificações. Vamos falar hoje sobre identificação de perigos e avaliação de riscos. Se você ainda tem dúvidas sobre os conceitos de perigo e risco, vou deixar no card aqui em cima e na descrição nosso vídeo sobre esse conteúdo. A etapa de identificação de perigo é a etapa mais importante de um PGR eficaz e deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, a identificação das fontes ou circunstâncias e a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos perigos. A identificação dos perigos também deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e a segurança no trabalho. Ou seja, se a empresa fica em uma região que constantemente está sujeita a alagamento ou raios, estes também devem ser previstos. Após identificar os perigos, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstâncias em avaliação. É necessário que a técnica utilizada seja registrada. Existem diversas ferramentas e cada empresa deve selecionar a que julgar melhor para a sua realidade. Levantamos algumas ferramentas possíveis de serem usadas e vamos falar um pouco mais para frente no final desse vídeo. Não deixe de assistir até o fim. A etapa de avaliação de riscos vem logo após a identificação dos perigos e é quando será analisada a severidade e probabilidade do perigo e estabelecerá o nível de risco para a etapa seguinte, que será a determinação dos controles dos riscos ocupacionais. Os critérios de probabilidade e severidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde devem ser os impostos na NR1. Mesmo empresas que já são certificadas devem revisar se a sua metodologia de avaliação de riscos leva em consideração os seguintes requisitos estabelecidos pela norma. São eles: os requisitos estabelecidos em outras normas regulamentadoras, ou seja, quando houver um controle para o risco identificado, previsto em lei, como o prontuário de caldeira previsto na NR3 ou prontuário de instalações elétricas na NR10, se a empresa atende a esse requisito, a probabilidade de lesão e agravo à saúde será menor. Caso contrário, a probabilidade será maior. As exigências das atividades de trabalho. Deve ser feita uma comparação com a capacidade dos trabalhadores ou se a atividade é rotineira ou não. Dessa forma, quanto maior a exposição, maior será a probabilidade de lesão ao perigo identificado. A comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na nova NR9. Para os perigos físicos, químicos e biológicos, deve ser comparado com os limites de tolerância quando houver avaliação. A nova NR9, que passará a se chamar Avaliação e Controle de Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos, trará limites de referências. Na ausência desses limites, deve ser utilizado como referência para a adoção de medidas de prevenção aqueles previstos na CGIH. Enquanto não são publicados os anexos da NR9, devem ser utilizados os limites da NR15 atual. Também é importante levar em consideração os níveis de ação na avaliação de probabilidade. Nível de ação é o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que a exposição ocupacional ultrapasse os limites de exposição. E por fim, as medidas de prevenção implementadas. Essas medidas devem sempre seguir a seguinte hierarquia: eliminação dos fatores de risco. Sempre que possível, a fonte de perigo deve ser eliminada. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Deve ser estudada a possibilidade de substituir a fonte de risco, como a substituição de produto químico por outro com menor potencial de ocorrer lesões ou agravos à saúde, ou ainda a instalação de equipamentos de proteção coletiva ou alteração em alguma máquina com medidas de engenharia. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Sempre que possível, deve-se reduzir o tempo de exposição dos trabalhadores, adotando um rodízio, por exemplo, ou determinando que só entrem em uma área ruidosa quando necessário, fazendo outras atividades em local com ruído menor. E sempre, por último, quando não houver mais outra forma de reduzir a probabilidade do dano, a adoção do equipamento de proteção individual. A probabilidade deve ser avaliada já levando em consideração as medidas implementadas,
Ou seja, quando a medida de prevenção é instalada numa máquina, a probabilidade de ocorrer um acidente será menor do que quando a medida for entregar apenas um EPI. A gradação de severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Magnitude entende-se levar em consideração a parte do corpo atingida, tipo de exposição ou toxicidade. Vamos ao exemplo de um agente químico. Deve ser identificadas suas características físico-químicas, sua toxicidade, dose ou concentração utilizada no ambiente de trabalho, se a exposição é diária ou esporádica, o tipo de exposição, qual a via de absorção do agente. Se o efeito é local ou sistêmico, ou seja, se pode causar uma doença a longo prazo ou não. E por fim, quais efeitos nocivos esse agente pode causar no trabalhador. A magnitude também deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. O risco de afetar um único empregado deve ser tratado de forma diferente àquele que possa resultar em um número maior de vítimas. Acidentes ampliados podem ser incêndios, explosões, que possam causar riscos além dos trabalhadores, à vizinhança ou ao meio ambiente. Deve ser avaliado se existe um grupo homogêneo de risco exposto ao perigo identificado e se pode afetar pessoas externas à organização. Como falamos no início desse vídeo, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. Uma boa dica é procurar a NBR ISO 31010, Gestão de Riscos, Técnicas para o Processo de Avaliação de Riscos. Nessa norma, você encontra uma tabela de ferramentas e técnicas de identificação de riscos e quando são aplicáveis. Como estamos avaliando riscos, deve-se verificar essa coluna, quais técnicas são recomendadas, como RASOP, análise de causa-raiz, análise de modo de falha e matriz de probabilidade e consequência. Vou deixar uma dica no link da descrição do vídeo, onde você encontra modelos prontos em Excel de avaliação de riscos que te ajudarão nessa etapa. Mas lembre-se que sempre deve ser avaliada a realidade da sua empresa para escolher qual a melhor ferramenta a ser utilizada. A norma não determina um modelo específico, mas uma das ferramentas mais utilizadas é a matriz de risco de probabilidade e consequência. Na figura, podemos entender os níveis de risco como um sinal, onde o vermelho são os mais graves, o amarelo, onde se deve ter um alerta, e os verdes, que podem ser considerados aceitáveis. Nessa ferramenta, a gradação deve ter no mínimo 3 categorias, uma vez que abaixo disso seria apenas sim e não. Mas ela pode ter também mais níveis de risco, como 4, 5 ou mais, conforme a empresa achar mais apropriado para a sua realidade. A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revisada a cada 2 anos. Para as empresas certificadas em sistema de gestão, a revisão obrigatória é de 3 anos. Contínuo, reforçando o uso do PDCA. Porém, não precisa ser todos os dias, mas para isso existem as permissões de trabalho, as PTs, e outras avaliações específicas mais rotineiras. Também não deve ser feito novo documento apenas mudando a data. Lembre-se que o objetivo é preservar a saúde dos trabalhadores e deve ser avaliado se há novos riscos ou até mesmo se houve alguma redução de algum risco ou sua probabilidade. A revisão deverá ocorrer também nas seguintes situações: após implementadas medidas de prevenção, ou seja, após feita alguma alteração, deve ser verificado se o risco foi mitigado. Após inovações e modificações, a revisão só deve ser feita se houver impacto no risco ocupacional. Quando identificadas inadequações, insuficiência ou ineficácia nas medidas de prevenção, na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, sua avaliação pode não ter sido correta e é bom revê-la já que houve um acidente. E quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. Se gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!